A paz do Senhor Jesus, povo abençoado, tudo bem com vocês? Estamos aqui para trazermos uma palavra de fé para o seu coração, uma mensagem de Deus para você. Eu quero meditar hoje em uma palavra muito interessante que está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 4, versículo de número 31. Diz a poderosa palavra de Deus: e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Meus irmãos, essa palavra eu acho ela muito interessante, porque ela nos fala de um momento em que a igreja do Senhor, a igreja primitiva, ela estava reunida em oração na presença de Deus. A Bíblia diz que logo após os discípulos terem passado por um momento de perseguição, Pedro e João estavam sofrendo uma perseguição terrível. Logo após eles serem usados pelo Senhor para curarem um coxo que estava na porta do templo, chamada Formosa. Diz a Bíblia que aquele homem estava pedindo uma esmola e Pedro disse para ele: nós não temos prata, nós não temos ouro, mas o que temos, isso eu te dou. Em o nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E a Bíblia diz que ele, estendendo a sua mão, colocou aquele coxo de pé e ele saiu louvando, saltando e glorificando a Deus pelo milagre que havia recebido. Logo após esse acontecimento, os discípulos foram levados diante das autoridades, foram interrogados e depois eles foram proibidos de falarem sobre Jesus. Mas eles saíram dali convictos de que eles não poderiam parar de falar de Jesus, e a Bíblia diz que eles continuaram pregando e falando sobre Jesus. Logo após esse acontecimento, a igreja se reúne para orar. E quando a igreja se reúne para orar, diz a Bíblia que enquanto eles oravam, quando eles estavam terminando a oração, moveu-se o lugar em que eles estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo. Deus, ele respondeu à oração da igreja de uma forma imediata. Quando eles estavam terminando a oração, o lugar foi movimentado. O lugar começou a ser movido pelo poder de Deus. O Senhor movimentou o lugar. Aqui eu aprendo que a nossa oração, a sua oração, ela tem o poder de atrair o mover de Deus. A oração tem o poder de fazer com que o Senhor, ele entre com providência naquela causa, na situação que nós estamos apresentando a Ele, e Ele começa então a entrar, Ele começa a mover a resposta de Deus para a tua oração. Há um mover de Deus para essa oração que você está fazendo, para esse clamor que você está fazendo diante do Senhor. A tua oração, ela atrai o mover de Deus, a ação de Deus. Essa passagem bíblica, ela me faz lembrar do momento em que Paulo e Silas, no capítulo 16 de Atos, eles foram presos, colocaram eles em uma prisão, e a Bíblia diz que eles começaram a louvar e a orar ao Senhor. Eles oravam e louvavam a Deus. E enquanto eles faziam isto, a Bíblia diz que o Senhor enviou um grande terremoto que sacudiu o alicerce da prisão. E a Bíblia diz que as portas de todos se abriram, as cadeias caíram por terra e os servos de Deus foram libertos pelo poder da oração. Há uma importância muito grande de orarmos. Nós temos que orar, pedir a Deus
para que ele entre em ação. Irmãos, nós temos que acreditar, que crer. Nós temos que crer, acreditar que esse Deus que nós servimos tem o poder de mover, tem o poder de agir e de nos dar a vitória. Eu trago essa palavra de Deus para o seu coração nesse momento. Eu quero te dizer, a tua oração já está atraindo o mover de Deus. E o Senhor está entrando nessa causa. O Senhor está entrando nessa situação. O Senhor está entrando exatamente nesse momento em que você está passando aí. Deus está entrando nessa situação. Deus está entrando nesta causa. E a vitória é grande. O Senhor está movimentando. Está havendo um mover de Deus ao teu favor. Receba essa palavra. Eu senti de trazer essa mensagem para o seu coração neste momento. Há um mover de Deus, há uma ação de Deus, há um poder de Deus nesse momento, entrando com providência e te dando vitória. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. Deus está entrando em ação. Há um mover de Deus ao teu favor. Deus abençoe a sua vida. Fique com essa palavra. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva neste canal, ative o sininho das notificações, compartilhe essa palavra com mais pessoas, compartilhe com seus familiares, compartilhe com os seus amigos esta palavra. Há um mover de Deus nesse momento. O Senhor está entrando em ação. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.